Olá, seja bem-vindo ao módulo de Histórico e Conceitos sobre o Terceiro Setor. Hoje nós vamos fazer um breve histórico de toda a criação do Terceiro Setor, começando lá em 1800, quando se dá a formação, na Europa principalmente, de associações patronais e sindicatos de trabalhadores. E também ocorre a criação dos partidos políticos. Por quê? Porque as pessoas que atuavam nos sindicatos passaram a perceber a necessidade de estar junto às elites que discutiam a legislação da época. Então, nesse processo, começa-se uma movimentação da sociedade civil com vistas a garantir para determinadas classes direitos e deveres claros de acordo com a legislação vigente. Entre os séculos XIX e XX, ocorreu uma mudança principal no papel do Estado. Houve o apogeu do Estado liberal, aonde se pregava uma forte crença nas virtudes abstratas da lei. Ou seja, o Estado não tinha como papel atendimento à sociedade. O papel do Estado era principalmente de regulador de mercado. Dessa maneira, questões mais voltadas a aspectos sociais eram negligenciadas pelo Estado e cabiam a cada sujeito buscar a melhor forma de se destacar num contexto social desse período histórico. Logo após a Primeira Guerra Mundial, houve uma crise muito forte com relação ao Estado liberal. Então, passa-se a desenvolver uma coisa chamada estado de bem-estar social, ou welfare state. Esse estado de bem-estar social era justamente uma maneira de fazer com que o Estado passasse a se preocupar mais com a sociedade do que meramente fazer a regulação de mercado. Isso ocorreu de uma forma um pouco paralela ao processo da Revolução Russa, ou seja, existia um modelo da União Soviética que privilegiava toda a questão social, ou seja, o Estado trabalha para o trabalhador ele é o sujeito principal, é a razão do Estado, e em contrapartida um modelo capitalista que tinha como objetivo o lucro, e deixando as pessoas em segundo plano. Então, esse modelo de bem-estar social, ele tenta fazer com que essa cisão seja um pouco reduzida, ou seja, que esse abismo que existia entre um modelo socialista e um modelo capitalista seja diminuído, para que se perceba que o capitalismo também valoriza as pessoas e também se preocupa com o bem-estar da sociedade. Essa relação antagônica entre o modelo capitalista e modelo comunista ou socialista, ela seguiu por algumas décadas depois. Mas essa busca do Estado em atender a sociedade passa a ocorrer a partir do término da Primeira Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma série de avanços, avanços nas comunicações, avanços na produção agrícola, avanços na indústria. Então isso fez com que a sociedade também tivesse uma série de ganhos com o advento da guerra, mas também uma série de problemas. Entre esses problemas, aumento da pobreza, aumento da violência, proliferação de algumas doenças, porque as pessoas passavam a se deslocar entre continentes, levando doenças que eram típicas de determinadas regiões para outras regiões. Então, fazendo uma analogia, hoje em dia a questão do próprio ebola, que tem sido muito veiculado pela mídia, quer dizer, que sai de um país da África e vai para outros países, mas é uma doença que ela tem características regionais. Então, quando você tem tropas, no caso da Segunda Guerra Mundial, sendo movimentadas entre continentes, entre países, isso acaba fazendo com que essas proliferações de doenças se agravem ainda mais, fazendo com que haja um certo caos no próprio sistema de saúde. E também, nós temos um aumento de produção industrial, consequentemente, um aumento de poluição ambiental também. Então, a Segunda Guerra Mundial trouxe uma série de elementos também negativos que fez com que algumas pessoas, ou algumas entidades se movimentassem no intuito de minimizar os riscos sociais dessas mazelas trazidas pela Segunda Guerra Mundial. E também
alguns tipos de conflitos, né? Conflitos religiosos, conflitos étnicos, conflitos sociais, conflitos políticos. Então, o fim da guerra trouxe uma série de problemas, né, iguais aos quais eu acabei de mencionar, e também problemas sociais que vêm nesse mesmo contexto. Quando nós falamos da década de 70, nós temos que pensar no Brasil, principalmente na América Latina, que as nossas organizações, elas surgiram com um caráter político muito forte, né? Elas surgiram num momento em que nós vivíamos à sombra de uma ditadura militar. Então, muitas entidades do terceiro setor, elas foram criadas na década de 70 para receber recursos, muitos deles vindos do exterior, né, para atender questões ligadas a direitos humanos, questões ligadas à democratização ou redemocratização do Brasil. Então, o aspecto ideológico, filosófico, que permeia o nosso terceiro setor, ele tem características ideológicas bastante fortes. É isso, nos vemos então no próximo módulo. Até mais.